É isso aí, gente. Voltamos com o programa Bíblia para as Nações. Eu sou Leandro Fernandes. Toda quinta-feira, há pouco tempo, a partir das 16h30, hein? Porque há quase 4 anos nós fazíamos às 4 horas da tarde. Aí mudamos há menos de 2 semanas, acho que há menos de 3 semanas, começando agora às 16h30, geralmente ao vivo. E a repetição acontece no domingo seguinte, às 16 horas. E lembrando que esse programa hoje é gravado, tá bom? Esse programa é gravado, hoje é feriado dia 4 de junho de 2015, Corpus Christi, tá bom? Para você que está assistindo no feriado exatamente. Mas nós vamos repetir esse programa também no domingo seguinte ao dia 4, tá legal? Esse programa é gravado e nós estamos numa sequência, é a continuação do programa da semana passada, última quinta-feira de maio de 2015 também. O tema é: a paixão do brasileiro por futebol atrapalha o desenvolvimento de nosso país? Na minha singela opinião, atrapalha e atrapalha muito. E nós vamos continuar com o meu parceiro, Leandro Malfi, nós vamos continuar refletindo sobre esse tema. É isso aí, Leandro. Boa tarde a todos que estão nos assistindo novamente, para o Elton, para o Robin que está aí por trás das câmeras. Obrigado, Leandro, é sempre bom estar por aqui. Muito bom estar com você, sempre refletindo, pensando, né? A gente tem que usar essa, já que a gente tem essa cabeça, vamos usar, né? Vamos pensar um pouco, né? Não vamos deixar aí sem usar. Então, como esse programa aqui é gravado, na diferente, verdade, né? A gente então tá é um outro, ritmo, a gente está acostumado mais no ao vivo, né? Mas mesmo assim nós estamos aí na parte 2 do programa e vamos tentar continuar essa reflexão que nós vimos fazendo do último programa, certo? Tá legal, Leandro. Reiterando, Leandro, a minha opinião é que a paixão... lembrando que muitos brasileiros não gostam do futebol. Esse negócio de dizer que todo brasileiro é apaixonado, que o Brasil é o país do futebol, nós precisamos rever isso, Leandro. Eu conheço um monte de gente que não gosta de futebol. Mas os brasileiros que gostam de futebol, alguns, entre estes que gostam demais. Gostam além da conta. Então, na minha opinião, essa paixão que muitos brasileiros têm pelo futebol acaba atrapalhando o próprio ser humano, a nossa relação interpessoal e o desenvolvimento do nosso país. Nós vamos continuar daqui a pouquinho, Leandro, e eu vou mandar agora um abração para alguns patrocinadores, beleza? Show de bola! Vamos lá, quero mandar um abração em primeiro lugar para a Autopeças Restauração. Autopeças Restauração, peças mecânicas e acessórios em geral. Trocar peça de carro, meu irmão, no ABC Paulista, Autopeças Restauração nós indicamos, peças mecânicas e tudo quanto é acessório de carro, pessoas experientes, há muito tempo no ramo. Vale a pena conhecer, hein? Guarde esse telefone aí, marque esse telefone, esse endereço, porque você que tem carro, uma hora ou outra vai precisar trocar a peça, beleza? Em segundo lugar, eu quero falar de roupa State One Jeans. Esse endereço que aparece na sua tela, principalmente para você lojista, atacadista, que vai comprar para revender no mínimo 12 peças. Ou você vai comprar no mínimo 12 peças nesse endereço, mas é para presentear pessoas ou para o seu uso pessoal, sem problemas. State One Jeans. No entanto, nesse endereço, no mínimo 12 peças. Olha, somente visita agendada, valeu? Somente visita agendada, você vai ligar, falar com a Luciana, vai falar do Bíblia para as Nações, que viu a propaganda aqui, para que ela possa te receber bem, agendar uma visita, para ela dispensar uma atenção especial para você, que é uma pessoa especial. Calça, camisa, blusa, saia, camiseta, jaqueta, show de bola, uma roupa legal e num preço justo, State One Jeans. Marque bem esta marca, hein? E agora, falando de comida, porque ninguém é de ferro, tá bom? Galpão Gaúcho Churrascaria. Você pode almoçar, você pode jantar, self-service também, rodízio, coisa linda quando você come, meu irmão. E você quer comer um pouquinho mais, mas você quer relaxar o estômago, você come aquele abacaxizinho na canela que nos ajuda na digestão. Campeão, viu? Ambiente familiar, um preço justo, nós indicamos. E você que quer fazer um evento lá no espaço da Churrascaria Galpão Gaúcho, é só avisar o Isaías, negociar com ele, avisar ele quantas pessoas estarão lá no seu evento, para ele separar um espaço só para você e atender também os outros clientes que vêm de fora, além do seu evento, né? Churrascaria Galpão Gaúcho, tudo de bom, valeu? E agora também para encerrar, 0 a 0 essa marca de roupa que nos veste tão bem. Está tudo 0 a 0, Leandro. Vamos lá, show Leandro. De bola, malandro. Tá certo.
Isaías, o cara aqui não quer pagar o rango para nós aí, dá um... Leandro, eu ouvi dizer que é o Elton e o Robinho. Né? Ah, então tá fechado, então. Daqui a pouco a gente tá indo para lá, então. Os dois vão pagar. Vão pagar, os caras ganham bem, né? Então, tudo... São os caras do dinheiro, são os caras do dinheiro. É isso aí. Leandro, continuando então com o tema que nós fizemos aí na semana passada, né? Na verdade, nós estamos aqui no parte 2, esse programa gravado. Nós encerramos falando um pouco sobre pessoas que ficaram frustradas, né? Eu queria que você continuasse falando sobre isso, né? E a pergunta é a seguinte: há muita gente frustrada, Leandro, porque não jogou futebol profissionalmente, porque não conseguiu fazer disso a sua profissão, né? Ter a sua vida aí com o futebol? Você que anda mais na beira do campo, conhece um pessoal aí, você conhece bastante gente assim, Leandro? Conheço, Leandro, conheço muita gente que, inclusive, não admite, né, Leandro? Quem vai admitir, né? Nós fizemos, o Elton sabe da nossa caminhada, o Elton está acompanhando aí desde o começo, é um dos idealizadores também do nosso projeto Jogada de Fé, que é o programa de esporte, toda terça ao vivo, 10 da noite aqui na Eco TV. E vez por outra, Leandro, a gente pergunta para os convidados que já jogaram futebol profissionalmente ou que jogam na várzea, a gente pergunta: você ficou frustrado por não ter vingado? Aqueles que não vingaram, que não ganharam dinheiro com a bola, não jogaram em time grande. E um só, que eu não vou citar o nome dele, um só disse que há, sim, resquícios de frustração no coração. Por que, Leandro? Porque o frustrado não vai admitir isso, né? Porque quando eu tenho uma frustração no coração e eu admito, eu posso passar para as pessoas uma mensagem uma ideia de fragilidade, de fraqueza. O Leandro é um cara fraco, que tem conflitos, é um cara não resolvido. Então, muita gente não tem essa coragem de admitir. Mas, Leandro, não são todos amigos que eu conheço que tentaram jogar profissionalmente e não conseguiram, que são frustrados. Mas que há muitos, e eu jamais vou citar nome aqui. E quem quer comprovar isso, que faça uma pesquisa de campo, que esteja, uma pesquisa de campo, literalmente, que esteja na beira do campo. Leandro, o que há de cara que conta vantagem, meu irmão, o que há de mentiroso na beira do campo, meu irmão, e há cara que conta a verdade também, mas há muito mentiroso, cara que conta vantagem, é cara que diz que jogou com o Romário, é cara que estava indo para a seleção brasileira, mas não foi, porque no dia que ele ia se apresentar na seleção, morreu o papagaio dele e ele ficou muito triste, é cara que não tinha dinheiro para treinar, então é muito... Ninguém... Isso aí, Leandro. Leandro, tem mesmo. Leandro, ninguém tem coragem de admitir, olha, eu não joguei futebol profissionalmente porque eu não tive capacidade para passar nos testes. Quando me deram a oportunidade, eu não era tão bom jogador assim. Pouca gente vai admitir isso no mundo. Mas, Leandro, o que há de cara frustrado, meu, e o outro admite, meu irmão. E parabéns para aqueles que admitem, porque aquele que admite a sua fraqueza, ele pode ser tratado, meu irmão. Ele pode talvez passar até por uma terapia, um psicólogo. A partir da fé dele em Deus, ele pode ser curado, ele pode resolver suas questões. Agora, o que há de cara frustrado, meu irmão, para um jogador, Leandro, para um jogador que se realizou no futebol, que ganhou dinheiro com o futebol, que se tornou famoso, que vingou no futebol profissional, para um jogador, nós temos 1000 que ficaram frustrados. E eu repito o que eu falei na primeira parte desse programa semana passada. E ninguém contempla esse grupo, Leandro. Todo mundo quer destacar o Neymar, que deu certo. Mas ninguém quer falar daquele que não deu certo e também investir num trabalho social para ajudar essas pessoas a lidarem com a sua frustração. E, Leandro, assim, até me surgiu agora a pergunta, nós não temos ela anotada aqui, mas por que as pessoas se frustram? Será porque é que elas colocam toda a sua energia em apenas uma área da vida? Então, eu tenho que ser isso, sei lá, um jogador, ou um músico, ou um ator, sei lá, qualquer coisa do tipo. Se eu não for isso, eu vou ficar frustrado. Será que, de repente, a pessoa não... o que é realmente a pessoa ficar frustrada? Você consegue trazer isso aqui pra gente, alguma coisa breve aí, só pra gente continuar aqui nossa reflexão? Está certo, Leandro. Ótima sua pergunta. Me faz pensar. Quem sou eu, Leandro, para dar uma resposta pronta, né? Agora, um dos motivos, Leandro, que eu acho que... Um dos motivos que levam a pessoa a ficar frustrada é porque, você já respondeu na minha opinião, é porque a pessoa coloca toda a sua vida ali. E se tratando do futebol, no Brasil, Leandro,
Há uma música que diz, até uma música que diz, uma música secular. Quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? Então o brasileiro é muito apaixonado pelo futebol. Então alguns garotos, e algumas garotas também, porque há o futebol feminino é muito menos assediado do que o futebol masculino, mas há o futebol feminino, nós vamos falar do homem, do macho, né? Porque o futebol é mais assediado, o futebol masculino. Há muita gente, Leandro, que tem a única esperança no futebol, cara. E o pai cobra, o pai não vingou, mas quer fazer do filho um jogador profissional, para tirar o pé da lama, para tirar o pé do chiclete, como diz um amigo meu. Ele quer, esse meu filho é a minha última cartada, ele vai tirar a minha família do aluguel, ele vai nos dar uma condição melhor financeira. E ou é jogador de futebol, ou cantor de funk, Leandro. Se for mulher é modelo, ou dançarina de funk, assim vai. E se for mulher e não dança funk, não é modelo, mas se ela se cuidar fisicamente, tiver uma aparência que esteja de acordo com os padrões da ditadura, né, da moda, se tiver uma aparência que está na moda, Leandro, pode conseguir uma relação com um jogador de futebol, é a chamada, alguns chamam isso de essa mulher de Maria Chuteira, né? Há uma mulher aí há pouco tempo, Leandro, eu vi ela falando há pouco tempo na televisão, uma mulher que está na mídia, teve até um problema de saúde há pouco tempo, não vou citar nome, que ela conhece, segundo ela conheceu o Cristiano Ronaldo, se relacionaram na internet durante um mês, foi até a Espanha, vou falar o português claro, transou com ele e voltou para o Brasil. E ela falou, o Cristiano Ronaldo, para mim, para ela, era um desejo de consumo, né? Então ela desejou e contou até coisas bem íntimas que eles fizeram. Olha aí, Leandro. Então E muitos brasileiros garotos querem ter acesso à mulherada, das mais bonitas. Muitos querem ter os carrões, os relógios mais caros, eles querem, Leandro, estar na mídia. E a mídia bombardeia a gente com futebol todo dia, A mídia diz para nós, a mídia no Brasil de modo geral, que o futebol é a coisa mais importante da vida. Ué, se é a coisa mais importante da vida, eu quero fazer parte dessa coisa mais importante da vida. Uma vez que eu, não fazendo parte, a frustração vem, Leandro. Coloco todas as minhas fichas no futebol. Infelizmente. Então, se o brasileiro gostasse menos de futebol, na minha opinião, teríamos um país melhor em todos os sentidos, até na nossa relação interpessoal. Talvez a pessoa não goste nem do futebol em si, né, Leandro? A pessoa às vezes gosta mais do que o futebol pode trazer. Do que ele pode proporcionar. Como eu já toco há algum tempo música, então vejo que muitas pessoas não gostam da música em si, né? E é lógico, né? Todo mundo quer ser bem sucedido, ganhar dinheiro fazendo o que gosta, mas a gente vê nós vemos, na verdade, algumas pessoas que no meio da caminhada aí só querem participar da música porque de repente ele pode ter sucesso, aparecer na TV, estar em jornais, em revistas e tudo mais. Então às vezes ele não gosta tanto da música, mas do que ela traz. Assim no caso do futebol também. Né? Pode trazer dinheiro, tirar o pai do aluguel, dar a casa própria e tudo, e assim por diante. Né? Porque, Leandro, por isso a pessoa talvez fique frustrada também. A frustração é maior, né? Dizem alguns psicólogos, Leandro, que quanto mais alta é a minha expectativa, mais chances eu tenho de me frustrar também altamente, né? De uma forma mais intensa. Então, alguns psicólogos nos aconselham, não tenha expectativas tão altas, conte com o erro, com a falha, seja um pouco pessimista. Segundo alguns, um pouquinho de pessimismo não faz mal, porque te ajuda a manter os pés no chão. Mas, infelizmente, Leandro, o futebol é a última bolacha do pacote para muitos brasileiros, né? A coisa mais importante da vida. Então, muita gente quer tirar os benefícios que o futebol pode proporcionar para alguns poucos, para uma minoria, Leandro. É isso aí, Leandro. Continuando aqui as questões, a imprensa, Leandro, qual a sua relação, né? A relação da imprensa com o futebol? O que você acha sobre isso? Leandro, o futebol, embora poucos jogadores profissionais no Brasil, pouquíssimos ganham bem, já disse aqui, a grande maioria ganha pouco, ganha de 2 salários mínimos para baixo, quando recebe, né? Quando recebe. Há treinadores também, preparadores físicos, tal. Há pessoas envolvidas no futebol e um grupinho só ganha bem. Mas o futebol em si, Leandro, ele tem o poder, nós já falamos, de juntar pessoas. Juntou pessoas, então os empresários têm interesse, né? Tem um monte de gente, eu quero vincular a minha marca a esta multidão, né? Eu quero que a minha marca se torne mais visível, etc.
É um ponto, é uma questão, é um aspecto de tudo isso que o futebol pode nos oferecer. Leandro, então a imprensa no Brasil, a imprensa, né, os profissionais da imprensa, claro, eles entendem, assim como eu entendo, como muita gente entende, é uma coisa óbvia, que o futebol pode dar muito retorno financeiro para alguns poucos. Apresentador de televisão, sobretudo de programa esportivo, né, nós temos informação que ganha R$1 milhão por mês. Ganha R$1,5 milhão, Leandro. Ele vive num outro mundo, fora da nossa realidade, no Brasil e no mundo. Porque quem ganha isso? Ele recebe um salário talvez menor pela televisão, a partir da televisão, mas ele tem muitos merchans, tem muita propaganda e tem cara que é muito rico a partir do futebol. Então, Leandro, vale tudo. Como ter dinheiro é muito gostoso, quem não quer ter dinheiro? Então os caras apelam eles dão tiro para todos os lados, não todos, mas muitos fazem isso. Colocam muitos programas de esporte, muitos fazem isso, colocam uma moça bonita que eu digo, eu quero enfatizar, bonito de acordo com os padrões de beleza que nós temos, né, que nós somos obrigados a engolir goela abaixo, que é a ditadura, de acordo com os padrões de beleza do sistema, coloca uma moça bonita, com as pernas bonitas, com a sainha curta, toda bonitona, bem cuidada, para chamar a atenção do homem. Algumas mostram os seios de propósito, né? Quer dizer, um negócio bem decotado, chama atenção. Aí a empresa de cerveja que investe, porque tem muita gente assistindo, Leandro, então as empresas querem investir, então envolve muita gente. E a imprensa, Leandro, alguns órgãos da imprensa, alguns profissionais da imprensa, sabem que se o povo gostar menos de futebol, teremos menos dinheiro, Leandro. Teremos menos gente investindo, porque tem pouca gente que gosta de futebol. E quem gosta, não gosta muito. Então, para que eu vou investir? Eu vou investir em outros nichos, em outros segmentos. Então, como o pessoal sabe Leandro, que quanto mais gente envolvida com o futebol, mais retorno, por exemplo, para programas esportivos, então os caras fazem de tudo, meu irmão. Eles têm interesse no fanatismo por parte do torcedor. Quanto mais fanático, mais dinheiro, mais propaganda. Tudo que for relacionado ao futebol, quanto mais fanáticos nós temos, a tendência é nós arrecadarmos mais dinheiro. Então a imprensa, alguns profissionais da imprensa, não posso generalizar, são covardes. Só pensam no dinheiro, há matérias compradas, há notícias manipuladas, há interesse, há corrupção também nesse meio, Leandro. Agora há muita gente séria na imprensa. Há muita gente séria que contribui para o bem. Agora, muito malandro que só está aí, é o famoso topa tudo por dinheiro. Então, vale tudo, meu irmão. Para ganhar dinheiro, tirar o pé da lama, vale tudo. É uma parte da imprensa, é uma parte dessas pessoas envolvidas com o futebol, na imprensa. Mas há um grupo sério também. E você acha que tem muito fanático no Brasil, Leandro, ou não? Pelo futebol? Sim. Muitos. Nem todo brasileiro gosta de futebol, mas há fanáticos. Há fanáticos demais. Eu tenho conhecido que não tem unha, Leandro. Ele come toda a unha assistindo o time dele. Aliás, se for um jogo decisivo, ele nem assiste. Ele não tem coragem, porque ele pode morrer diante da televisão ou no estádio. Mas ele come a unha dele, mas ele trabalha, ele não bate na esposa, ele nunca deu um tapa em ninguém por causa do time dele. Ele nunca deu um tapa porque não chegou a esse ponto ainda, mas provoca. Tem um limite. O fanático, Leandro, ele é cego por aquilo. E o fanático, meu irmão, o fanático, o apaixonado, eu não estou falando mal aqui, eu estou apenas fazendo uma leitura do nosso contexto, Leandro. O cara que é fanático pela religião, ele se torna cego, ele não consegue dialogar com outras religiões, com outras pessoas de outras religiões. Ele só vê aquilo, Leandro. Pode ser no meio católico, no meio evangélico, muçulmano. O fanático, ele parte para a violência. Aliás, o fanatismo, na minha opinião, já é um aspecto da violência. Porque, por vezes, Leandro, nós associamos a violência quando há derramamento de sangue. E não. Há violência verbal. Há outros tipos de violência. Então, o fanatismo, na minha opinião, é um aspecto da violência. Porque o fanático, ele é apaixonado. E o apaixonado é cego. E o cego não enxerga outras coisas, Leandro. É muito bonito, Leandro, para a imprensa, quando um time vai jogar no Japão, a final de um Mundial, e o torcedor pediu a conta no emprego, Leandro, para ele viajar e acompanhar o time dele. Todo mundo acha bonito.
Eu queria que entrevistasse esse cara um ano depois, esse cara que pediu a conta. Esse cara que vendeu o carro dele para viajar atrás do time dele. Eu queria que entrevistasse a família dele. Para mim também é uma violência. O cara que pede a conta no emprego só para assistir o time dele, se for só por isso, Leandro, já é um tipo de violência, na minha opinião. Porque isso atrapalha a família, cara. Há casamentos que são destruídos por causa do fanatismo. E ninguém discute isso, Leandro. A imprensa, as grandes mídias não têm interesse nesse tipo de discurso. Ou, no mínimo, nesse tipo de discussão, de reflexão. Todo tipo de fanatismo, então, ele é prejudicial, né? Prejudicial. E o fanático, Leandro, ele é violento. O fanático é violento ainda que ele não dê um tapa em ninguém. Por quê? Porque ele tem um limite, Leandro. Ele tem um limite. Esse fanático, se o time dele perder, ele não vai tratar bem a esposa. O fanático não consegue. O fanático não vai dar uma atenção para o filho dele na escola no dia do time dele, no dia em que o time dele vai disputar uma final de um campeonato importante para ele. Isso atrapalha as relações, cara. Eu tenho amigo que no dia que o time dele vai jogar, ele não assiste com o parente dele que ele gosta muito, porque se o parente dele torce para outro time, e se tirar o sarro dele, ele falou que vai agredir, ele não suporta. Quer dizer, são amigos, são parentes, durante a semana estão juntos, mas no dia de jogo se separam. Então, Leandro, o fanatismo já é uma violência, na minha opinião. De qualquer forma, né, Leandro? Seja religioso... Em qualquer área, Qualquer coisa, o fanatismo, qualquer Porque área... cega os meus olhos, né? Tá certo, Leandro. E para... Falta quantos minutos, Leandro, aí pra gente encerrar? 4 minutos? Então eu vou colocar a pergunta, a última pergunta aqui, e aí nós podemos encerrar com ela, Leandro. Depois de tudo isso que nós debatemos, falamos aqui, você expôs sua opinião, Leandro, inclusive no programa anterior, né, que esse é continuação, eu queria que você encerrasse, Leandro, com uma reflexão, dizendo assim, né, e Jesus, o que diz de tudo isso? O que Jesus diz a respeito de tudo isso que a gente conversou aqui, sobre essa corrupção, essa paixão, esse fanatismo e assim por diante, Leandro? Leandro, então o fanático é um apaixonado, e o apaixonado é cego. Cego em que sentido? Não significa que ele seja menos inteligente, nada disso. Mas o fanático, o apaixonado por um time de futebol, por exemplo, ele perdeu a razão. O apaixonado, ele extirpou a razão, a sua capacidade de pensar racionalmente. E ele perdeu, se nós perdemos a razão, segundo alguns estudiosos, Leandro, o que me diferencia de um animal é a capacidade que eu tenho de raciocinar, de abstrair, de pensar. Logo, quando o ser humano perde a razão, essa capacidade que ele tem, essa inteligência, que o animal não tem, o animal pode ter um tipo de inteligência, mas não a que o ser humano tem. Quando o ser humano perde isso, Leandro, quando ele perde a razão, ele deixa de ser um ser humano. Ele perde a sua humanidade, cara. É um ser humano sem humanidade. Ele perde. E Jesus, ele quer, Leandro, que nós pensemos racionalmente. Jesus, ele veio para pregar a liberdade. Ele quer que pensemos livremente, que eu não esteja preso a nada, porque aquilo que me prende tira de mim o que eu tenho de melhor, que é a minha capacidade de pensar, de refletir, de construir, de inventar, de criar. O ser humano perdeu isso, perdeu tudo, Leandro. Então eu termino com as palavras de Jesus, um texto que eu cito muito aqui, é um dos textos mais citados no Bíblia para as Nações. João capítulo 14, Evangelho de João está na Bíblia, capítulo 14, versículo 6, palavras de Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele diz que ele é a verdade, Leandro. E no mesmo livro de João, capítulo 8, versículo 32, ele diz, e vocês vão conhecer esta verdade, e esta verdade vos libertará, vai libertar vocês. Então, Leandro, o meu conselho é que conheçamos o Evangelho, que nós, com certeza, a partir desse conhecimento do Evangelho, nós vamos ter a condição de viver livremente. Você vai ter condição, você que me assiste, de exercer aquilo que você tem de melhor. Que você tem essencialmente, que Deus nos deu, faz parte da nossa essência, que é a nossa humanidade, Leandro. Então Jesus, ele disse que ele é a verdade, e esta verdade que está nele, que é ele, esta verdade nos liberta. E eu costumo dizer, Leandro, para os meus amigos, que Deus nos fez para que vivamos livres, mas nós amamos as prisões. Nós vamos buscando as nossas cadeias, e Deus quer que nós nos livremos das nossas amarras, de tudo aquilo que me atrapalha, Leandro, do desenvolvimento humano.
Quando eu não me desenvolvo como Deus quer, humanamente falando, eu atrapalho no seu desenvolvimento, eu atrapalho no desenvolvimento do meu próximo, porque nós vivemos em comunidade, Leandro. Então Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, na minha opinião, se nós gostássemos menos de futebol no Brasil, penso que teríamos um país melhor. Leandro, você tem aí uns 30 segundos para sua despedida, mano, é sempre um prazer estar contigo. Pode falar, mano. Tá certo, Leandro, eu também concordo com esse pensamento seu, né, esse fanatismo aí pelo futebol, penso que atrapalha, ou por qualquer outra coisa, né, mas principalmente pelo futebol, penso que atrapalha em alguns aspectos o nosso país aí. Né, então concordo com o seu pensamento e já agradeço a todos aí que nos assistiram, um beijão. E até a próxima quinta aí, se Deus quiser, estaremos aqui, não é não, Leandro? Se Deus quiser, Leandro, sem fanatismo, por sem nada, pelo tá futebol, certo. Pela região e por porque nada. O nosso lema qual que é, Leandro? Porque refletir... É questão de sobrevivência. Vamos lá de novo, Leandro. Porque refletir... É questão de sobrevivência. Valeu, Elton, valeu, Robinho, valeu, gente do Bíblia. Show de bola. Tchau, tchau. Próximo.